Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas trouxeram sua Bíblia? Levante aí, vamos ver. Olhe lá para trás para ver quem tem Bíblia lá. Olha lá. E vocês que não têm Bíblia, falam assim: traz Bíblia, meu irmão. Traz Bíblia, meu irmão. Amém? Diga lá assim com a Bíblia levantada: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou uma bênção. Sou filho de Deus. A ti, Senhor, seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Amém? Abra sua Bíblia. Lá no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Deus, pela tua doce presença neste local, Pai. Tributamos toda a honra, glória, louvor, adoração ao teu nome. Oh Deus, tudo é para o Senhor. Tudo é para o Senhor. O louvor é para o Senhor. As nossas vidas, as crianças, a tua palavra, tudo é para o Senhor, nada é para nós. Fala conosco, ó Pai, a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Podemos sentar. Muitas vezes nós cantamos, muitas vezes nós falamos: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas eu pergunto para vocês: vocês sabem a dimensão disso ou não? Vocês sabem a dimensão desse versículo? Quando Paulo realmente escreveu esse versículo, você sabe a dimensão? Muitas vezes nós não sabemos, nós não desconhecemos, nós cantamos: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas não sabemos. Quando nós começamos a entender verdadeiramente tudo aquilo que Paulo quis expressar, porque ele vivia uma certa religiosidade, mas quando ele compreendeu verdadeiramente essa situação, ele se curvou diante dos reis, Senhor dos senhores. Eu vou dar, sim, e falar uma pequena reflexão daquilo que Deus tem me falado. Porque quando nós expressamos essa palavra, nós temos que entender que tudo é dele. Tudo é dele. A minha esposa não é minha, é dele. O meu filho não é meu, é dele. A minha casa não é meu, é dele. Aquilo que eu possuo não é meu, é dele. Tudo é dele para ele, irmãos. Tudo, tudo. É por isso que Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida. E quero dizer aqui, uma vida com propósito, conforme Rick Warren disse: se você quer saber o porquê de estar aqui nesse planeta, tem que começar com Ele. Tem que começar com Ele. Porque você nasceu por seu propósito e para a sua glória. O próprio Calvino diz que a sua origem e propósito só pode ser compreendido quando começamos a ter o conhecimento verdadeiro do Senhor. Você não vai descobrir o seu significado da vida com livros de autoajuda, olhando para dentro de você, mas você tem que olhar para o alto. Se você não olhar para o alto, não adianta nada.
O apóstolo Paulo, como diz, quando ele alcançou o ponto culminante da sua teologia, ao concluir sua parte doutrinária de Romanos, ele disse: porque dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Ele concluiu isso. O propósito da vida, meu irmão, não está na especulação de milhares de filósofos, mas na revelação de Deus. Eu falo, você não é acidente. Fala para o teu irmão, você não é acidente. Fala, seu nascimento não foi engano. Seus pais podem não ter planejado você, mas Deus te planejou. Aleluia! Aleluias! Deus não ficou surpreso pelo seu nascimento, antes ele esperou. Antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido por Deus. Ele planejou cada detalhe do seu corpo, da sua vida. É por isso que aquele Salmo 139, 13 a 16, é uma coisa muito linda. Quando ele disse: pois tu foste formado no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Gente, observe só, quando você estava sendo gerado, estava formado, Deus estava acompanhando todas as células no seu devido lugar. O Senhor, Ele é magnificado no desenvolvimento da vida humana antes do nascimento. Deus determinou, irmão, talentos naturais que você possuiria, e também a sua personalidade. Deus determinou até o tempo da sua vida. Quem sabe você vai ficar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Deus determinou até onde você ia nascer. Até onde você ia nascer. A sua nacionalidade, a filiação, o seu temperamento, a sua cultura. Eu falo que a sua nacionalidade não é arbitrária, irmãos. Deus determinou como você iria nascer. Conquanto haja pais ilegítimos, não há filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados por seus pais, mas foram planejados por Deus. Então você que costuma dizer: não pedi para nascer, revela os seus conceitos. Quando os seus pais tiveram relações sexuais, os espermatozoides percorreram 8 quilômetros. Muitos no caminho foram morrendo. E quando você estava pronto para ser fecundado, Deus olha para você e diz que é uma força, campeão. Vai! Aleluias! Deus é assim, irmãos. Deus é assim. Ele olhou para você. Vai, campeão, que eu tenho um propósito enorme para a tua vida. Deus pensou em você antes de criar o mundo. Você foi criado para ser o mordomo, o dispenseiro de Deus. E eu falo que você é um dispenseiro e mordomo de Deus. Sabe por quê? Porque quando você conhece a essência de Deus, Deus vai dizer assim: olha, eu olhei para você, e tudo aquilo que você tiver, eu vou deixar para que você cuide para mim. Cuide para mim. Em 1 Coríntios 4:11 diz: assim pois importa que os homens nos consideram como ministro de Cristo e dispenseiro dos ministérios de Deus. Paulo queria, irmãos,
que todos vissem a ele e os seus companheiros ministros somente como simples mensageiros que Deus ordenou que fosse. Eu falo que o mordomo, irmãos, é uma pessoa incumbida dos bens do seu senhor. Por isso que mordomo não é dono, mas o dono da casa, irmãos, lhe confia tudo. O que você tem para ser cuidado e desenvolvido, tudo aquilo que você tem, Deus está dizendo: eu vou depositar isso nas tuas mãos, você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Terras, dinheiro, joias, filhos, alimentação da família, administração das suas riquezas, não é teu, irmãos. Deus colocou nas tuas mãos. Quando o mordomo se sente que é dono dos bens do seu senhor, ele já traiu o seu senhor. Tem as pessoas que dizem: não, isso aqui Deus não me deu, não, eu que conquistei. Você está incorrendo num grave problema, irmãos. Quando o mordomo deixa de cuidar com zelo a fidelidade dos bens do seu senhor, ele se torna uma pessoa infiel. Aí eu pergunto: tem muita gente infiel? Pode ter certeza que sim. Portanto, nada é nosso, tudo é dele. É por isso que nós cantamos: porque dele e para ele são todas as coisas. E se nós não entendermos essa realidade, nós não vamos sobreviver na eternidade. A Bíblia diz que Potifar confiou a José tudo que tinha, lá em Gênesis 39, 3 e 6. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar, no verso 6, Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão em que se alimentava. José, irmãos, ele provou ser suficientemente digno de confiança, a ponto de não precisar ser fiscalizado ou ser supervisionado. Será que Deus está olhando para você, está dizendo: você precisa de uma supervisão, porque você não está agindo como você deveria agir? Pergunta lá para o teu irmão: você é mordomo de Deus? Você é mordomo de Deus? Hã? Gênesis 2,15, ele disse: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O trabalho, irmão, era parte muito importante e dignificante no que respeita a representação da imagem de Deus a serviço de Deus, mesmo antes da queda. Eu falo que o nosso trabalho é administrar a criação de Deus. Nós temos que administrar, irmãos. Em Gênesis 1, 28 diz: e Deus abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, sujeitai-vos. Logo, depois de ter criado o universo, Deus criou o seu representante e a sua representação, porque o homem encheria a terra e cuidaria do funcionamento da mesma. Quando ele disse sujeitai-a, o verbo trata da administração produtiva da terra e seus habitantes para produzir riquezas e cumprir o propósito de Deus. Salmo 8, 3 e 9, 3 a 9. Gente, é muito lindo. Ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e estrela que estabelecesse, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, tudo, e também os animais de campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que
percorre a senda dos mares. O Senhor nosso, quão magnífico é toda a terra o teu nome. Eu falo, Deus é dono de tudo, irmãos. Você crê ou não? Deus é dono de tudo, irmãos. E Ele não passou escritura para ninguém. Ele não passou escritura para ninguém. Eu comprei um carro. Primeiro é Deus. Esse aqui não é meu, é de Deus. Eu abri uma empresa. Não é meu, é de Deus. Porque no momento que você começa a colocar tudo nas mãos de Deus, as coisas que começam a melhorar. Abraão disse ao rei de Sodoma que Deus, o Altíssimo, possui os céus e a terra, lá em Gênesis 14, 22. Moisés disse que os céus e o céu dos céus são do Senhor, a terra e tudo que há neles. Deuteronômio 10, 14. Com a mesma sabedoria com a qual controla todas as coisas. Deus escolheu os patriarcas e o povo de Israel para ser o seu povo especial. Aí eu falo assim, irmãos pecuaristas, vocês sabiam que todos os animais são de Deus ou não? Então eu vou falar uma coisa aqui, eu vou ler esse versículo aqui, depois vou te ensinar um segredo. Salmo 50, 10, 11, 12 diz: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não diria, pois o mundo é meu, o quanto nele contém. Então, meus irmãos, quando acontecer qualquer problema com teus animais, você vai profetizar com a palavra: Senhor, esses animais que eu tenho não é meu, é teu. Então cuida dele, que não venha doença sobre ele, que não venha nada, porque tudo é teu. Tudo é teu. Profetize a palavra, irmãos. Sabe por que muitas vezes nós ficamos enroscados com situações que muitas vezes fica travado na nossa vida? Porque nós não oramos a palavra de Deus. Nós não profetizamos a palavra de Deus. É por isso que quando acontecer qualquer tipo de situações nos seus animais, fala: Senhor, a tua palavra diz no Salmo 50, 10, 11 e 12, que todos esses animais são teus. Então eu peço que nenhum tipo de praga, doença atinja esses animais, porque não são meus. Então cuida dele. Para os agricultores eu falo a mesma coisa. Lá em Levítico 25, 23 diz: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiro e peregrino. Deus é dono de tudo. Quando você fala assim: puxa vida, bem que podia chover, né? Assim, a terra é tua, Senhor, manda a chuva aqui, manda a chuva. Porque se você ficar: meu Deus, estou ferrado, não, agora não vai produzir nada. Não vai mesmo, você já está profetizando o contrário. Mas se você disser assim: Senhor, a tua palavra diz que a terra não é minha, é tua, então, Senhor, proteja das pragas, da seca, e manda a chuva. E Deus manda a chuva. For na casa do irmão, ele está dizendo: estão precisando de chuva. Então vamos orar. E depois ele manda lá uma mensagem, mesmo no sol está chovendo. Deus é Deus, irmãos, a terra é dele. Profetize. O próprio Ageu 2:8 diz que a minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor do Exército. Todos os bens que nós administramos, irmãos, e empregamos na obra de Deus, são de Deus. É igual eu digo assim: o dia que eu não estiver aqui, eu morrer, essa camisa aqui, eu não sei o que vai acontecer, de repente é queimado, vou me dar banho, vou me trocar, que de repente nem as roupas que eu gostaria que fosse para a minha vida não vai estar.
De repente os meus sapatos são doados, são jogados, as minhas camisas, minhas roupas, tudo. Não sabemos, irmãos. A gente fica grudado nos bens materiais. E de repente, as coisas já eram, irmãos. Eu estou guardando isso aqui, a roupa está empinhocada de roupa. Quando morre, faz uma doação, ou queima tudo. Então, irmãos, quando você tem oportunidade, use as suas roupas, os seus sapatos. Fica guardando não, né? Não guardando não, usa. Tudo é dele. Tudo é dele. Fala assim pro teu vizinho aí. Você não é o casal, né? Fala assim, ó, você não é de você não é meu não. Primeiro é Deus aí. Primeiro é Deus aí. Tudo é de Deus. A coisa mais bonita que eu acho na oração de Davi, lá em 1 Crônicas 29, 12 e 16, ele disse: riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos a força, o poder, contigo está o engrandecer e tudo dar força. 16, Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Essa oração magnífica de agradecimento que Davi deu a Deus, todo o crédito, irmão, deu a ele todo o crédito, nada é nosso. Ele falou assim, tudo é teu, tudo é teu. É por isso que aprenda, quando nós cantarmos porque dele e para ele são todas as coisas, aprenda, fala assim, olha, tudo que eu estou cantando eu tenho que viver, eu tenho que viver, porque se você não estiver vivendo, não adianta. Sempre que granjeamos, administramos e gastamos os recursos como se ele fosse os nossos, nós não estamos atentando pelo fato de que pertence a Deus. Nós estamos tornando os mordomos infiéis. É por isso que eu disse aqui uma vez, quando uma pessoa lá ganhou muitos dinheirinhos lá no Japão, falando assim, você tem que dar graça a Deus, porque Deus te concedeu. Eu falei, que Deus o quê? Que Deus o quê? Eu ganhei pela minha força. E quando ele falou isso, ele decretou a sentença dele. Ele contraiu uma enfermidade, que ele teve que vir correndo para o Brasil, fazer essa cirurgia. Abriu-lhe todo. Gastou tudo aquilo que ele tinha ganhado. Acabou o dinheiro. E o único dinheiro que ele tinha era para comprar passagem de volta. E quando ele chegou lá, ele não podia trabalhar, porque, antes de cicatrizar a cirurgia. Aí eu falei assim, e agora? O que você vai fazer? É por isso que eu falo uma coisa, gente. Começa a colocar tudo nas mãos dele. Tudo. Eu vi o Leonel sentado lá atrás, não estou vendo ele lá, está lá atrás, ó. Aquele menino lá, ele até contou o testemunho aqui. Ele começou essa obra junto conosco. E ele tinha uma dívida grande, né? Eu falei assim para o Leonel, Leonel, até a dívida não é tua, é de Deus. E Deus reverteu a situação desse menino. Aleluia. Sabia disso, irmão? Até a dívida, quando você entrega a tua vida para Ele, tudo aquilo que você tem não é mais teu, é dele. Até a dívida. Mas não faça a dívida e depois você entrega, não. Você já está com a má intenção, né? Não é dessa forma não. Mas eu falo, irmãos, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor,
tudo começa a acontecer. Você é propriedade exclusiva de Deus. Fala lá, você é propriedade exclusiva de Deus. Fala assim, você crê nisso? Você crê nisso? Em 1 Pedro 2,9 disse: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sabe o que é isso? Os cristãos são escolhidos a dedo por Deus para a salvação. Por isso que a palavra do Senhor lá diz, lá em João 15,16: não foste vós que me escolheste, mas fui eu. Sabe por quê? Porque Ele tem propósito na tua vida. Ele tem propósito na tua vida. Então eu não sou dono de mim mesmo. Nós não nos pertencemos, somos propriedade exclusiva de Deus. E isso por 3 razões distintas. Em primeiro lugar, por direito de criação. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher o criou. Quando ele disse homem e mulher o criou, os dois, preste atenção no que eu estou dizendo, os dois precisavam, ou mesmo deveriam compartilhar de modo igual a imagem de Deus, os dois. Não é um só. E quando você casa, é os dois. Eu sempre estou dizendo, quando vocês querem alguma coisa, os dois orem juntos. Nunca ore sozinho, ore juntos. Porque quando você está com problema, um vai orar para te confortar. Não, ore junto, em nome de Jesus. E junto, ele deveria exercer o domínio sobre a criação, por desígnio de Deus. Eles eram fisicamente diferentes, para cumprir aquele mandamento de Deus, para se multiplicarem. É por isso que não tem como ter casamento de mesmo sexo. Não vai multiplicar, não tem jeito. Nenhum deles vão poder gerar filhos sem participação um do outro. Não tem condição. Gênesis 2,7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida. Eu quero que você entenda isso, irmãos. Nós fomos feitos de barro, mas saiba de uma coisa, meus irmãos: o valor do ser humano não está nos componentes físicos que formam o corpo, mas na qualidade de vida que forma a sua alma. Aleluias, aleluias. Você não é um produto do acaso, da evolução, como diz a teoria de Darwin. Deus o criou, formou, entreteceu da forma assombrosamente maravilhosa. Ele conhece cada partícula da tua vida, cada célula do teu corpo, cada fio de cabelo da sua cabeça. Meu já está caindo, né? Mas Ele conhece. Todos os seus dias foram contados e determinados pelo Senhor. Todos os dias, irmãos. É por isso que eu falo, Deus é Deus poderoso, irmãos. Em terceiro lugar, você é propriedade de Deus por direito de preservação. Um texto muito longo, mas só vou lá em Atos 17, 22 a 28, só para vocês, né, terem uma ideia. Quando Paulo foi visitar os atenienses, ele olhou lá um local onde ele disse assim: ao Deus desconhecido. Ele disse: é esse Deus, é esse Deus a qual nós servimos, Ele que é o Criador dos céus e da terra, Ele que nos dá fôlego de vida. Quanto tempo você fica sem respirar? Quanto?
Você consegue fechar teu nariz e ficar aí 2 minutos ou não? Sem respirar? Pois Ele que te deu fôlego de vida. Ele que te deu fôlego de vida. Todos os seres humanos são iguais aos olhos de Deus. Todos os seres humanos são iguais aos olhos de Deus, pois todos procedem de um homem, Adão. Esse ensino era uma flechada no orgulho emocional do povo grego. Eles acreditavam que todos os não gregos eram bárbaros. Mas Deus falou assim: eu não faço distinção de ninguém. Não faço distinção. A doutrina da providência, irmãos, é maravilhoso. Ele alcança ímpios e remidos. Deus dá chuva e sol para o ateu e para o crente também. Ele dá. As bênçãos da graça comum, Ele distribui para todos. Para todos, irmãos. Sabe por quê? Que Deus é misericordioso. É Deus quem nos dá vida, respiração, a saúde, proteção, alimentação, paladar, livramento. Tudo Ele dá, irmãos. Tudo. Deus é poderoso, irmão. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Em terceiro lugar, você é propriedade de Deus por direito de redenção. O que é isso, pastor? No momento que você foi restaurado, no momento que você foi alcançado, você fala assim: agora o corpo, essa matéria, agora, conforme diz lá em 1 Coríntios 6, 19, 20, acaso não sabeis que teu corpo é santuário do Deus Altíssimo, a qual tendo parte Deus daquilo que não é de vós mesmo, porque foste comprado, irmãos, por um preço. Agora glorifique a Deus, irmãos. O corpo do cristão não pertence mais a você, mas pertence a Deus. Amém? Amém. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Amém. É? E se o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, o que você está fazendo com o teu corpo? Você está cuidando dele? Você está cuidando dele ou não? Porque o corpo é um membro de Cristo, é o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Em Apocalipse 5, 9, diz assim: entoava novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. O Antigo Testamento, irmãos, está repleto de referência ao novo cântico, que prova de um coração que experimentou a redenção e a libertação de Deus. Eu pergunto: você já experimentou a libertação de Deus na sua vida? Pergunta lá, você já recebeu? Você já experimentou a libertação? Mas uma libertação 100%, irmãos. Esse novo cântico antecipa lá a redenção final e gloriosa que Deus está por nos ensinar. Eu pergunto para você: quando você recebe a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, você costuma cantar ainda aquelas músicas do mundo ou não? Pode mentir, hein? Pode mentir. É a mesma coisa. Se não me engano, lá no versículo 19 de Efésios 5, ele fala no 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora no 19, o que fala? Falando entre vós com salmos, entoando louvor de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu pergunto para você: alguém já louvou a Deus em espírito? Da mesma forma, né? Lá no Salmo 40, eu ando, esperei pacientemente no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, tirou dos meus pés um largo de
de lodos, e colocou sobre a rocha. E lá ele disse, e colocou os meus pés na rocha, e colocou nos meus lábios um cântico novo. Irmãos, Deus é assim. Deus é assim. Deus vai fazendo algo novo. Isaías 43:7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e formei e fiz. Eu falo que o remanescente fiel de Israel, ele carregará consigo o nome de Deus, e viverá para sempre, para cumprir o propósito principal. Qual que é o propósito principal das nossas vidas? É glorificar a Ele. Por isso que fala lá em Isaías 44:23, regozijai-vos, ó profundezas da terra, retumbai com júbilos, vós montes, vós bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Eu falo que a redenção de Israel, na segunda vinda de Cristo, impõe lá também a necessidade da redenção de toda a natureza, de modo que quando o profeta disse, ele disse, convoca toda a criação e regozijem ao nosso Deus Todo-Poderoso. Agora vem a parte mais fundamental. Você é responsável diante de Deus sobre todas as coisas. Fala lá, você é responsável. Fala, você é responsável por tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Fala, você é responsável. Se acontecer alguma coisa, você está ferrado. Em 2 Coríntios 5:17, já estou terminando aqui. 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A compreensão dessa gloriosa verdade nos leva a ter um profundo senso do sagrado. Tudo para nós torna-se sagrado. Você é um mordomo no comércio e na igreja. Fala lá, você é um mordomo na igreja. Pergunta lá, você está cuidando da igreja? Você está cuidando? Ou você age de qualquer jeito? Você é mordomo no teu lar? Sim ou não? Você deixa a tua casa tudo bagunçado? Porque tem casa bagunçada. E casa bagunçado é o ninho do capeta. Sabia disso? Está assim, ó. Só o sangue de Jesus vai fritar os peixes, bife, aqueles óleos assim, tudo no chão. E quando você vai caminhar, enrosca, não sai mais. Você ri, mas pode acontecer. Ainda bem que não tem pessoas aqui dentro nesse sentido. Na escola, no trabalho, na igreja é um santinho, no trabalho é um diabinho. É o crente camaleão, muda de cor. A coisa é complicada, irmãos. Nós temos que participar da mesma esfera sagrada. Isso porque tudo é de Deus. Já pensou você como corpo do templo do Espírito Santo de Deus, chega no lugar e fica falando palavrão? Ainda bem que não tem ninguém aqui, né? Mas tem, irmãos. Mas tem.
Sabe por quê? Porque Ele se importa com tudo aquilo que é dele. Se você tem dito que tudo é dele, Ele se importa. Aquilo que eu falei, todas as vezes eu falo. Quando Paulo disse, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí eu pergunto, você faria o que Jesus faria, o que você está fazendo? Você faria? Eu falo que a compreensão dessa gloriosa verdade nos leva a ter um profundo senso de responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter atitude. É por isso que quando foi projetada essa conferência, Deus falou assim, atitude. Atitude de ler, atitude de orar, atitude de jejuar, atitude de compromisso, atitude de tudo, irmãos. Sabe por quê? Porque nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta, irmãos, de como nós usamos as nossas vidas. Como que nós estamos usando nossas vidas? Como que nós comportamos com a nossa família, nossos bens, recursos, talentos, oportunidade, tempo, dinheiro, como que nós estamos nos comportando? Muitas vezes nós nos preocupamos conosco, com os outros e não preocupamos com a gente. Fulano, Beltrano, e nós? Eu sempre falo assim, né? Você aponta um dedo para você, para a pessoa, e tem 3 apontando, né? Eu não posso apontar para esse que o meu já quebrou aqui. Mas é uma realidade, irmãos. É uma realidade. É uma realidade. O que se requer dos mordomos é que nós possamos ser fiéis verdadeiros. Em 1 Coríntios 4, 1, 2 diz, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Finalmente, irmãos, a compreensão dessa gloriosa verdade nos leva a ter um profundo senso de dependência. Nenhum mordomo poderá desempenhar o seu sublime papel sem a total dependência de Deus, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos dependentes dele. Vamos então, irmãos, como servo de Deus, ter a responsabilidade de sermos verdadeiros administradores de Deus. Quantas pessoas querem ser mordomo de Deus aqui? Vixe, vou perguntar de novo, hein? Sabe por quê? Quando você não levanta a mão, Deus fala assim, não vou dar nada para esse cara aí. Sabia disso? Já que não quer, por que eu vou dar? Fala assim, perguntar mais uma vez. Quantas pessoas querem ser mordomo de Deus aqui? Tem gente que só levanta metade, né? Levanta bem alto assim. Levanta as 2 mãos. E dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero aqui, nesta noite, você que compreendeu verdadeiramente esse versículo, viva, viva. Quando ele começa a dizer assim, de Romanos 8,33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, igreja?